Beleza, na aula passada nós trabalhamos aí como construir esse algoritmo para uma fila, para calcular quantos idosos eu tinha nessa fila e quantos não idosos eu tinha também nessa fila. Só que aí eu me limitava. No início eu tinha que dizer já quantas pessoas eu tinha nessa fila. Vamos supor que eu esteja num atendimento num banco, por exemplo. Então eu não tenho ideia de quantas pessoas eu vou atender naquele dia. Eu posso atender 3, como eu posso atender 1000. Então a gente vai criar hoje um código onde atenda isso aí. Que eu vá inserindo as idades e ele vai calculando à medida que houver necessidade. Então dá uma olhada nesse código aí que eu estou mostrando para vocês da aula 06 Fila Idoso, para poder prosseguir nesse próximo que eu vou mostrar para vocês. Então, vou criar aqui um novo documento. Vou dar o nome de aula 06 Fila Idoso. Continuação. Função. Também calcular a quantidade de idosos na fila. Beleza. Então, a primeira variável que eu vou ter que declarar vai ser a minha fila. A minha fila vai ser do tipo inteiro. A segunda variável que eu vou precisar é a idoso. Essa variável idoso também vai ser do tipo inteiro, são valores inteiros. E vou precisar de uma terceira chamada não idoso, que também vai ser do tipo inteiro, para calcular quantas pessoas não idosas eu tenho na fila. Outra variável que eu vou necessitar vai ser a idade, também do tipo inteiro. Ninguém tem idade quebrada, ninguém tem 18 anos e meio, só tem 18 anos. Eu estou falando rápido dessas variáveis porque eu já falei lá no vídeo passado. Então, se tiver dúvida porque é que eu estou declarando essas variáveis, volta lá no vídeo anterior e tirem as suas dúvidas. Beleza. Uma última variável que eu vou necessitar vai ser uma variável chamada loop. Por quê? Eu vou trabalhar com um enquanto. Enquanto a pessoa necessitar digitar alguma idade, vai acontecer alguma coisa. Então, de antemão, eu vou precisar desse loop, que também vai ser do tipo inteiro. Declaradas as variáveis, entendidas as variáveis, vou para o meu código. Então, vamos lá. Eu disse que eu ia trabalhar com um loop, mas eu vou deixar para colocar esse loop depois. Eu vou primeiro pedir para que o código escreva, digite a idade. Então, ele vai me mostrar, o console vai me mostrar, vai aparecer lá, vou mostrar aqui para vocês, o digite a idade. Então, eu estou solicitando que a pessoa digite a idade dela. Então, ele vai ler o valor que vai ficar armazenado na variável idade. Feito isso, eu vou fazer um teste. Se a idade for maior ou igual do que 65 anos, então a minha variável idoso vai receber um novo valor. Que vai ser idoso mais 1. Aí aqui vem um problema. Essa minha variável idoso, por enquanto, não tem nenhum valor. Como é que eu posso somar nenhum valor com 1? Então, eu preciso inicializá-la. Então, eu venho aqui em cima e coloco que idoso vai iniciar com um valor 0. Então, eu estou atribuindo o valor 0 para idoso, para aqui embaixo ela some 0 mais 1. Então, o primeiro valor que ela vai ter vai ser, no caso, 0 mais 1, para poder eu estar calculando quantos idosos eu vou ter aí nessa minha fila.
Feito isso, eu vou ter um senão. Esse senão vai justamente calcular quando a pessoa não foi idosa. Então, ela digitou a idade. Foi menor do que 65 anos, vai calcular aqui, ó, o não idoso. É ele que vai ser incrementado em 1. Ele vai receber, ele vai ser aumentado 1 a 1. Feito isso, vou fechar o meu se. Então, fim se. Beleza. Tranquilo até aí, né? Então, agora eu vou colocar o meu enquanto. Eu vou abrir aqui o meu enquanto. Eu quero que esse loop sempre inicie daqui, ó, de quando a pessoa perguntar qual é a idade. Então, enquanto o loop for igual a 1, faça. Mari, por que 1? Opa, aqui eu coloquei errado 2. Por que 1? Pelo seguinte, lá na frente eu vou perguntar se a pessoa deseja digitar uma novidade. E ela vai ter que responder sim ou não. Isso aí a gente já fez em alguns códigos anteriores. Então, quando ela responder que sim, ela vai ter que digitar o número 1. Então, sempre que esse loop for igual a 1, retorna para cá e faz novamente a pergunta, qual a sua idade, e faz novamente cálculo. Se a pessoa disser 2, ela vai dizer que não quer mais digitar nenhuma idade. Então, ela sai do código. Então, por isso que esse loop inicia em 1. Feito isso, aqui abrir o meu enquanto, eu vou aqui, ó, escreva, é aqui que eu vou fazer a pergunta. Existe mais alguém na fila? E aqui que eu vou dizer 1, sim. 2, não. Então, se tiver mais alguém na fila, vai retornar para cá e vai perguntar a idade dessa pessoa, vai fazer todo o ciclo novamente até chegar aqui. Quando não houver mais ninguém na fila, aí eu digito 2 e eu saio do meu enquanto, eu saio do meu loop. Só que ao digitar isso daí, eu vou ter que pedir para que ele leia o meu novo valor do loop. Beleza? Vou finalizar aqui o enquanto. E vou pedir para que ele me retorne. Escreva o total de pessoas. O total de pessoas atendidas. Total de pessoas atendidas. Vai ser o valor que eu vou ter que ir em fila. E foi que eu incrementei fila. Ah, esqueci. Espera aí. Aqui eu quero calcular a quantidade de pessoas que foram atendidas. Então, depois desse fim se aqui, eu venho e coloco que fila vai receber o meu novo valor. Vai ser fila mais 1. E aqui eu inicializo. Eu tenho que inicializar não idoso, pelo mesmo motivo de idoso, e fila também pelo mesmo motivo. Então, beleza. Vou pedir para que ele me escreva o total de pessoas atendidas, que é o total que vai ter lá na fila. Vou pedir para ele escrever também. Escreva o total de idosos foi. Aí aqui eu coloco idoso. E escreva o total não idosos foi. Não idoso.
Então, aqui ele vai calcular. Ó. Opa, deu um erro aqui. Esqueci de alguma coisa. Enquanto, fim se, loop. Esqueci de inicializar o loop. Vamos lá. Loop tem que iniciar no valor de 1, porque senão ele não entra aqui. Testar. Então, digite a idade. Vou digitar aqui uma idade. 39. Vou perguntar se existe mais alguém na fila. Sim, existe mais alguém na fila. Digite a idade. Vou botar 90 anos. Existe mais alguém na fila? Não. Então ele me retorna que o total de pessoas atendidas foram 2. Um idoso e um não idoso. Tranquilo. Mas eu também poderia ter feito o seguinte. Eu não colocar esse senão. Certo? Eu vou dar as duas maneiras. Vocês escolhem qual querem fazer. Então, eu não utilizo esse senão. Eu não preciso aqui desse idoso. As duas maneiras estão corretas. Bem? Então, não preciso aqui. E aqui embaixo, no não idoso, eu pego e faço o seguinte. O total de não idosos foi fila menos quantidade de idosos. Então, ele vai pegar o total de pessoas que eu tenho na fila e vai tirar a quantidade de pessoas que foram caracterizadas como idosos. E a subtração disso daí vai me retornar quantas pessoas não eram idosos. Vou testar aqui novamente. Digite a idade, vou colocar 20. Existe mais alguém na fila? Sim. Idade, vou colocar 90. Então, vai perguntar se existe mais alguém na fila. Eu digo que não. E aqui ele me retornou 2, um idoso e um não idoso. Então, eu tenho essas duas maneiras aí de estar fazendo esse código. Só que aí a gente ainda tem um problema, que também já foi relatado em alguns códigos que eu fiz lá atrás. Aqui eu estou pedindo para a pessoa digitar 1, se ela quiser inserir mais pessoas. E estou pedindo para ela digitar 2, se ela não quiser inserir mais pessoas. Mas e se sem querer ela digitar um outro valor, o que é que acontece? Eu tenho que tratar esse erro aí. Bem aqui, antes de finalizar o enquanto, eu coloco aquele famoso se. Se o meu loop for diferente de 1 e loop for diferente de 2, isso quer dizer, se ele nem for 1, nem for 2, não me importa qual é o outro valor, para mim só interessa 1 e 2. Se ele não for nem 1 nem 2, ele vai entrar aí nesse se. Então, escreva. Você digitou um valor inválido. Estou avisando para a pessoa que ela digitou um valor inválido. Aí eu copio isso aqui, ó. Cadê? Digite ainda. Existe mais alguém? É isso aqui. Existe alguém mais na fila? Tarará. Copio, coloco aqui. Bom, repito a pergunta. Peço para a pessoa novamente digitar 1 ou 2. Se ela digitar errado de novo, aí é problema de leitura. Ela merece iniciar o código tudo de novo, colocar todas as informações de novo. Se ela digitou sem querer uma vez inválida, ela vai ter a chance de corrigir isso daí. Como eu abri um se, eu tenho que colocar um fim se. Vamos testar. Digite a idade, 50. Existe mais alguém na fila? Sem querer ela digita um valor, vai digitar o 7 aqui, não é nem 1 nem 2. Então, você digitou um valor inválido. Existe mais alguém na fila? Sim. Digite a idade. Existe mais alguém na fila? Não. Então, me retornou que foram atendidas 2 pessoas. Nenhum era idoso e 2 eram não idosos.
Então, códigozinho bem tranquilo também. Dê uma olhada também no código anterior, no 06 filho idoso, para poder entender esse código aqui mais a fundo. Até a próxima e estudem. Qualquer dúvida, meu e-mail está aí embaixo. É só enviar o e-mail que eu respondo rapidinho. Até logo.